Fala turma, hoje é sexta-feira, Na verdade já é dia 10, né? Já é sábado, meia-noite. Fazendo essa gravação aqui para falar da semana aí que foi a primeira semana de maio de 2025 aí, onde teve algumas decisões do Banco Central, taxa de juros, enfim. A gente vai fazer uma introdução aí. Então hoje o mundo está passando pelas guerras tarifárias do Trump, né? Enfim, do mercado americano. E a gente precisa ver como que a bolsa americana vai se comportar aí com essa guerra tarifária, né? Aqui está o mini dólar aqui que a gente costuma operar no Brasil. E, e a gente tem olhado muito para o DXY, que é o índice que pega a cesta de moedas e os pares de moeda. Mostra como que está o dólar americano frente ao mundo, né? Então você vê que ao longo do tempo ele vem caindo. E aí a tese em geral aqui, o, o dólar vem perdendo força, né? No mundo, né? Vem caindo uma queda frente às moedas das grandes economias, que é a Europa, Japão, China, enfim. E aí ele vem perdendo sua desvalorização. Só que aí quando a gente olha para o real em si, a gente acaba vendo que o real não desvalorizou tanto nesse primeiro momento, em razão que o, acaba que o real não tem se desvalorizado tanto, andou um pouco até de lado, não tem caído tanto quanto deveria, porque eles estão deixando de, não estão indo para os países emergentes nesse primeiro momento, né? Eles estão de fato comprando, indo para as outras economias, né? E a gente vai até ver os outros pares. Então esse aqui é o dólar, você vê que o euro está se valorizando frente ao dólar americano, o ien também japonês, enfim. Então acaba que ao invés, por mais que o dólar está se enfraquecendo no mundo todo, né? Com essas guerras tarifárias, acaba que os investidores estão indo para outras economias dos países desenvolvidos. E acaba que os países emergentes, assim como o Brasil, não estão se beneficiando nesse primeiro momento e com essa guerra tarifária, né? Então acaba que eles estão buscando segurança nos países e as grandes economias do mundo. Então eu vou passar, claro que aqui eu não vou dar nenhuma indicação de compra ou venda, mas simplesmente vou fazer os estudos que eu tenho feito em alguns ativos e os índices, enfim. Aí eu vou fazer esse panorama geral de como que foi a semana, como que estão os gráficos. E essa semana, inclusive, foi o Banco Central subiu a taxa de juros aqui no Brasil para 14,75. E isso tem consequência, quanto maior a taxa de juros, né, tende a desincentivar o investimento em empresas do mercado financeiro, as ações tendem a não seguir em alta, né? Então a gente vai ver aí como que a economia vai, o mercado de ações vai se comportar com essa decisão aí do Banco Central. Bom, vou começar aqui com o mini dólar, que é um dos ativos que eu costumo olhar e trabalhar no dia a dia. E aqui está no gráfico diário, ele está um pouco de lado, né? Enfim, então procuro marcar suporte e resistência que está bem fraco. Suporte e resistência no diário e depois dar uma olhada, procurar entradas no gráfico de 60 minutos. Né? Então aqui ele tinha um canal de alta, ele rompeu esse canal e aí a gente está pensando que talvez ele venha buscar essa região desse suporte, tá? E aí o DXY tem esse meu estudo que eu fiz num gráfico de uma hora. Ele estava nesse canal, fez um pullback, aí fez a correção e aí eu tracei a projeção de Fibonacci. Ele já alcançou o primeiro alvo aqui, todos os seus alvos aqui, né? E agora o próximo alvo talvez do DXY seria aqui no 101 mil, né? Então vamos ver como que vai se comportar aí, porque agora o Trump acaba que ele começou a ficar mais flexível, né? Então a gente vai observar como que vai para que direção vai o DXY aí. E a nossa bolsa aqui no Brasil, Ibovespa, também tinha um canal
de baixa aqui, enfim, estava fazendo uma correção dessa alta, né? Aí eu tracei um canal, ele fez um novo pullback, e tem a projeções, próximos alvos aí a 140 mil pontos. O mini índice está na mesma cara do nosso Ibovespa, né? Ele segue, é um derivativo, ele deriva aí do Ibov. Então a gente pode até fazer um estudo em cima desse mini índice no gráfico de 1 hora, fazendo um pullback onde que vai ser os seus próximos alvos aí também na região dos 141 mil. O DI está dentro de que é o DI futuro, que é juros futuro, né? Ele está dentro de um canal de alta, se olhar de forma macro. Essa média móvel aqui é a média de 200, tá? Eu não gosto de colocar muitos gráficos para não poluir os estudos. Aqui está o S&P, nosso, o mini S&P que a gente pode operar no Brasil, está dentro de um canal também de alta, nos 60 minutos. E aqui o S&P. O S&P eu estou dando uma olhada nele também. E é aqui que vai mandar o índice das maiores ações aí, americanas. Deixa eu ver o que mais que a gente pode olhar. Vamos dar uma olhada no petróleo. E aí, o petróleo está nesse canal também de alta. Não tem nenhum estudo para ele. Sim, em linhas gerais, o que eu gosto de pensar, né? Então, quando você vê, por exemplo, um dólar americano subindo, isso vai impactar. Então, assim, se o DXY está subindo, ele tende a impactar no nosso mini dólar aqui no Brasil. Então, por isso que eu gosto de sempre olhar o DXY aqui no caso, né? E aí, agora que o Fed, ele manteve os juros, né? O Banco Central Americano, mas numa situação que o Fed subiria juros, o dólar global iria subir, né? Que no caso o DXY teria a subir. Então acabou que ele não foi essa situação agora. E assim, o que pode, se a bolsa no caso do americano cai, o dólar tende a subir. Então por isso que eu sempre fico olhando o DXY e o S&P, né? Você vê que teve o estável, o SP. Então se o SP tende a cair, o dólar tende a se fortalecer, né? Tende a subir. E aí tem uma saída de dólares, de recursos dos Estados Unidos e começa pelos países emergentes, né? E acho que por hora seria isso que eu tô olhando, né? A gente dá essa olhada, essa olhada pro DXY. Se ele estiver subindo forte, ele vai pressionar o real, né? Então o euro mais fraco sobe o dólar americano e impacta no nosso mini dólar, né? Então acaba que era bom olhar o petróleo também. O petróleo negativo, ou alta para o petróleo, melhora a balança comercial e aí o real se fortalece. E aí juros altos a gente pode olhar até os títulos públicos aqui. Deixa eu dar uma olhada como que estão os títulos públicos americanos. Treasuries americanos aqui, ó, achei. Então assim, juros altos nos Estados Unidos, fuga de capital para o Brasil, né? Então estamos em patamares assim elevados, né? Então acaba que tá tudo apontando que sai no recurso da economia americana. E é mais ou menos esse panorama que eu queria passar para vocês, um pouco dos estudos. No futuro a gente dá uma olhada em outros ativos, tracei alguns alvos aí para o Bitcoin também, e a gente vai dando uma olhada e vamos ver como que vai ser essa questão das guerras tarifárias aí nos Estados Unidos. E é isso, galera. Valeu, obrigado. Curte, compartilha. Se tiver dúvida, vocês mandam no comentário. Um grande abraço.